Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos do Brasil inteiro, meus amigos também de outros países, que sempre estão entrando em contato com a gente, né? Estou muito feliz porque, graças a Deus, o meu trabalho tem alcançado muitas pessoas, pessoas carentes de ouvir uma mensagem, né? Eu já recebi comentários de pessoas dizendo que foram ajudadas com o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com isso. E gostaria de pedir a vocês que acreditam no meu trabalho, que gostam do meu trabalho, que dê um joinha para mim, para me ajudar aí. Aquele irmão que ainda não se inscreveu, por favor, faça isso também, é de grande importância para mim. E hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui. Eu quero tratar de um assunto muito interessante. Outro dia, eu assisti um discurso de uma testemunha de Jeová. Gente, sinceramente, eu fiquei indignado com tamanha insanidade, tamanho cinismo desse cidadão. Veja que esse cidadão, ele tentava justificar o injustificável. Ele estava usando as leis dadas a Israel para justificar essa atrocidade que eles cometem de mandar pais colocar filhos para fora de casa, caso os filhos cometam um erro ou caso o filho não concorde mais com o corpo governante. Então, eles tentavam justificar isso usando as leis de Israel. Já pensou? Então, eles chegaram até usar, ele chegou até a usar o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 29, que diz que por ocasião ali de quando os israelitas se corromperam ali com o bezerro de ouro, né? Os pais tinham que matar os filhos que fossem idólatras. Os filhos que adoraram o bezerro de ouro, os pais tinham que matá-los. Então, eles usaram isso. E dizendo ainda que a família não podia chorar. Que as famílias tinham que aguentar calado, certo? Mas eles querem cumprir a lei, não quer? Eles dizem que querem cumprir a lei. Só que se eles querem cumprir a lei, meus irmãos, então eu vou dizer só uma coisa para eles. Então, eles não podem colocar os filhos para fora de casa quando o filho comete um erro. Eles têm que matar os filhos. Eles não querem cumprir a lei? Eles não querem imitar Israel? Israel não colocava os filhos para fora de casa, não. Os israelitas tinham que matar os filhos. Então eles também têm que matar. Ou então eles não estão cumprindo a lei, não é verdade? Ou então eles estão cumprindo a lei pelas metades. Veja o que diz Tiago, no capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois qualquer que cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto da lei é culpado por todos. Se você cumprir só a metade da lei, você se torna culpado por todos. Então, se vocês estão querendo cumprir as leis de Israel, mas estão cumprindo pelas metades, então vocês estão se tornando culpados da lei. Vocês, pai, que está colocando seu filho para fora de casa, pensando que está cumprindo, pensando que está agradando a Deus, você está se tornando culpado, porque você não está cumprindo a lei. Porque se você estivesse cumprindo a lei, você tinha que matar seu filho. Então você não está cumprindo a lei. Você está cumprindo pela metade. Ou cumpre a lei toda, ou não cumpre nada. Então vocês estão cumprindo pela metade, vocês estão falhando pior do que se não estivesse cumprindo nada. Entendeu? Então, vocês usam a lei como desculpa. Agora veja, eu vou mostrar para vocês aqui um ponto. Para vocês verem que vocês não estão cumprindo a lei. Israel, as testemunhas de Jeová querem cumprir as leis de Israel, mas só cumprem até o ponto que interessa para eles. Só até o ponto que é conveniente para eles. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, dizia que
o israelita que adulterasse, que cometesse adultério, ele tinha que ser morto. Bom, aqui na nossa cidade, um ancião, que também era superintendente da cidade, homem velho de quase, se não tiver 80 anos, já tá próximo, bisavô, estava cometendo adultério com uma moça, e então ele tinha que ser morto, não tinha? Vocês não cumprem as leis? Então ele tinha que ser morto. Ele nem desassociado não foi, simplesmente perdeu o cargo. Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 20. Dizia que se um filho, que era contumaz na rebeldia, fosse um filho rebelde, contumaz, os pais tinham que entregá-los aos anciãos da cidade, aos anciãos, e ele tinha que ser apedrejado em praça pública. E vocês estão fazendo isso com seus filhos? Vocês simplesmente estão colocando para fora de casa. Então vocês não estão cumprindo a lei. Ou estão cumprindo pelas metades. Né? Deuteronômio capítulo 22, versículos 20 e 21. Diz que se uma moça lá de Israel perdesse a virgindade, ela tinha que ser entregue aos anciãos e eles a apedrejariam. Quem de vocês que entregam uma filha para ser apedrejada simplesmente porque ela perdeu a virgindade? Então vocês não estão cumprindo a lei, os seus cabeça oca. Vocês, corpo governante das testemunhas de Jeová, vocês só cumprem a lei onde interessa para vocês. Por exemplo, você sabia que nos 10 mandamentos, diz que os filhos têm que honrar pai e mãe? E como é que vocês, corpo governante, manda filhos abandonar pais e mães, pais idosos, simplesmente porque os pais deixaram de concordar com vocês e vocês mandam os filhos abandonar eles? Tem pais idosos enfiados em asilos aí que nem visita dos filhos testemunha de Jeová não recebe, porque os pais foram abandonados pelos filhos, simplesmente porque os pais não querem mais ser testemunha de Jeová. Vocês estão obedecendo às leis? Né? Vocês sabiam que Deus mandou a nação de Israel circuncidar seus filhos no 8º dia? Deus mandou a nação de Israel circuncidar seus filhos no 8º dia de nascido. E vocês estão fazendo isso? Então prova que vocês não cumprem a lei. Você sabia que os israelitas, pela lei, eles não podiam comer carne de porco? E vocês não comem carne de porco, não? Agora um ponto muito interessante que eu quero argumentar com vocês aqui, testemunha de Jeová e de preferência se alguém dos supostos ungidos estivesse me assistindo. Você sabia que os julgamentos dos israelitas ali, pelos anciãos da cidade ali, eram feitos nos portões da cidade, às vistas de todos? Quando tinha um julgamento ali de alguém, o julgamento era feito nos portões da cidade. Todos assistiam. A pessoa tinha direito de ter testemunha. E por que as comissões judicativas de vocês são feitas às portas fechadas? É uma boa pergunta para vocês, não é? Ô, você do corpo governante, ô senhor Israel Batista, se você estiver me assistindo aí, por favor, senhor Israel Batista, dá um comentário para mim aí, por favor, me explica isso aí, por quê? Por que que os julgamentos em Israel era feito nos portões da cidade, às vistas de todo mundo? E as comissões judicativas de vocês são feitas às portas fechadas? Só o pobre coitado que está sendo julgado
juntamente com 4 acusadores ali, o acusando, e ele não tem direito de defesa? Por que que é? Né? Você sabia que os israelitas não podiam nem sequer danificar a extremidade da barba? Os israelitas não podiam nem sequer danificar a extremidade da barba. E por que é que vocês raspam toda a barba? Me explica isso. Você sabia que na lei do sangue de Israel, né, segundo Levítico capítulo 7, versículo 26, lá fala que não podiam comer sangue de aves ou de gado? Então como que vocês vêm com essa de transfusão de sangue? Né? O problema, meus irmãos, meus queridos testemunhas de Jeová, o problema não é cumprir ou deixar de cumprir a lei. O problema é que nós, atualmente, não temos obrigação de cumprir essas leis. Vocês estão falando que estão cumprindo, mas é simplesmente para justificar as atrocidades que vocês cometem. Vocês usam essas leis de Israel, lá do passado, para justificar as atrocidades que vocês cometem. Nós, atualmente, não temos obrigações de cumprir essas leis. Né? Quer ver, por exemplo? Veja aqui, Gálatas, capítulo 2, versículo 21, diz: se estamos debaixo da lei, Cristo morreu em vão. Se vocês consideram que vocês têm que seguir as leis, que vocês estão debaixo das leis, Cristo morreu em vão para vocês. E de fato foi mesmo, não foi? Cristo para vocês não significa nada. Efésios, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz que Cristo aboliu a lei com a sua carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 18, diz: guiados pelo Espírito Santo, não está sobre a lei. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo não está sobre a lei. E o seu corpo governante diz que está sobre a lei, né? Talvez seja por isso que eles disseram lá naquela revista lá de 1918, né, que eles não recebem orientações do Espírito Santo, que eles não são guiados pelo Espírito Santo e não recebem orientações de Deus. Agora está explicado. É porque eles seguem a lei, eles querem seguir a lei, né? Não é verdade? Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz: a lei desliga de Cristo e perde a graça. Então, se o corpo governante quer seguir a lei, fala que está seguindo a lei, eles desligaram de Cristo. Eles não têm nada a ver com Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Né? Então, se for seguir a lei, tem muitas consequências. Tem muitas consequências para quem diz que segue a lei e não segue. Né? Aquelas pessoas que dizem que segue a lei e não segue, ou segue apenas de forma parcial, ele está pecando muito mais do que se ele não seguisse nada. Então o corpo governante diz que segue, mas segue apenas aquilo que é de interesse deles, aquilo que vem de encontro com as atrocidades deles, aquilo que vem de encontro com o que eles querem, o que vem apoiar as maldades deles. Então por isso eles vão ter um acerto de contas com Jesus Cristo muito breve. Eles não perdem por esperar. E vocês, testemunhas de Jeová, que estão seguindo esses oito senhores aí, também não perdem por esperar.